tudo bom? Marcos Duda. E tô fazendo esse vídeo aqui para passar uma sacada para vocês, uma coisa que me ajuda em momentos difíceis. Por exemplo, eu acabei de voltar do Mastermind do Conrado Adolfo. De lá eu já fui para Recife para fazer o lançamento de uma empresa que eu tô dando consultoria, Domo Premium. E realmente a nossa cabeça fica muito cheia de coisas. É uma coisa que a gente chama de overdose de informação. E é uma coisa que tem me incomodado bastante, porque a gente nunca sabe exatamente o que a gente tem que fazer, no que a gente vai investir, aonde a gente vai gastar o nosso tempo, ainda mais agora que está entrando o carnaval, essa coisa de feriado. E no meio disso tudo, a gente precisa de algumas válvulas de escape, algumas coisas que te centrem, que façam você não pensar como uma máquina. Que a gente tem tantas crenças limitantes. Para você entender bem isso, por exemplo, esses dias eu acordei, fui dormir de madrugada, como sempre, umas 4 horas da manhã, e eu acordei era 7h15. Peguei meu celular, olhei pro relógio e me veio aquele pensamento: nossa, que porcaria acordar tão cedo. Ainda mais, se eu não me engano, era no sábado, um dia que geralmente eu não acordo, já não gosto de acordar cedo, ainda mais no sábado. E eu parei pra pensar, peraí, quem que me falou que acordar cedo é uma coisa ruim? Da onde eu tirei essa crença? Quem me disse que acordar cedo pode ser algo ruim, que vai me fazer mal? Porque eu tava estudando bastante, inclusive, sobre grandes personalidades, alguns bilionários no mercado, e eu vi que boa parte deles, cerca de 90%, das pessoas de sucesso, sem tirar artistas, pessoas que mexem realmente com criação, elas acordam 3 horas antes de começarem a trabalhar. E eu comecei a analisar o porquê, até onde esse detalhe psicológico deles, até onde esse comportamento era algo que realmente fosse bom para eles. E pensando, analisando, reanalisando, eu comecei a ver que boa parte do sucesso das pessoas tinha a ver com o horário que elas acordavam. O fato delas acordarem mais cedo dava para eles mais chance deles aproveitarem seu dia. E principalmente, a hora que eles chegavam para trabalhar, eles já chegavam totalmente acordados, totalmente dispostos. Eles já estavam totalmente prontos para começar essa batalha do dia a dia. E aí que eu comecei a pensar, falei, nossa, eu tinha uma crença em mim que eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro para não precisar acordar cedo. Eu olho as pessoas que mais têm dinheiro e mais sucesso, elas acordam cedo. E eu comecei a ver que os meus motivos para fazer as coisas estavam erradas. A minha rotina estava errada e essa rotina estava me prejudicando. E eu comecei a repensar algum tipo dessas crenças. Por exemplo, às vezes tem pessoas que você não quer bem, que você nem conhece. Por quê? Porque alguém da tua confiança, alguém do teu círculo de amigos vem e começa a te falar mal, que você pensa, não, fulano não é uma pessoa boa, fulano não presta, fulano, não quero ter negócios com ele, não quero nem conhecer fulano que vai me fazer mal. E no meio disso eu comecei a pensar, por que eu penso assim? Porque pra mim acordar cedo era algo ruim. Sendo que tá mais do que provado que para as pessoas de maior sucesso, isso daí só faz bem. E eu cheguei a uma conclusão bem simples. Quando a gente está muito no piloto automático, uma coisa que eu aprendi muito no Mastermind, que o nosso cérebro é dividido em 3 partes. E a primeira parte do cérebro, que fica aqui na parte de baixo do cérebro, é uma parte que se chama croque brain, que é justamente croque de crocodilo. Ela é uma mente que ela não tem pensamento analítico. E ela é muito útil, principalmente para nossa sobrevivência. Por exemplo, se você pega em algo quente, é essa parte do teu cérebro que vai dizer, viu, é perigoso, tira a tua mão daí. Por isso que você age no reflexo. Ela é uma mente muito mais rápida para processar as coisas. Mas por outro lado, ela não tem pensamento analítico, ela não tem como te dar certeza das coisas. E o acordar cedo, ela já estava memorizada nisso daí. Era uma coisa que estava antes ainda do meu subconsciente. Tipo, não, acordar cedo, ruim. Fulano de tal, não presta. E várias outras crenças que a gente tem. Por exemplo, você é de uma religião, vê uma pessoa de uma religião que prega algo contrário, você cria na tua mente, não, fulano é daquela religião, fulano anda com tal pessoa, ele não presta. E isso são limitações que a nossa mente faz para a nossa vida ser mais fácil,
A gente não precisa pensar, não, agora eu tenho que inspirar. Não, agora eu tenho que expirar. O meu sangue agora, o coração tem que bombar sangue para os meus pés, tem que bombar sangue para o meu cérebro. Isso daí são coisas que acontecem no piloto automático. Por exemplo, eu estou dirigindo aqui, eu não estou pensando se eu tenho que acelerar, se eu tenho que virar o volante. Isso é uma coisa que acontece no automático. Eu sei que quando eu chego numa preferencial, eu simplesmente vou olhar para os lados. E qual que é a sacada no meio disso tudo? Primeira, eu não estou dirigindo nesse momento porque eu estou indo a algum lugar. Eu estou dirigindo porque dirigir é uma coisa que me acalma, uma coisa que me faz bem. Eu gosto muito de orar dirigindo, eu gosto muito de pensar nas coisas dirigindo. Às vezes de madrugada eu tô sem ideia, sem estressado, eu vou andar, eu vou dirigir na estrada. Algumas pessoas gostam de correr, pela minha aparência dá pra ver que esse não é o meu principal hobby. Tô tentando corrigir isso aí também, porque eu tenho uma crença limitante que eu tô corrigindo, que fazer exercício é ruim, que é uma coisa cansativa, é uma coisa que dói, que a gente vai perder um tempo por dia. E inclusive isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Tem coisa que a gente acha que é perder tempo, mas na verdade a gente está ganhando. Talvez se perder 1 hora por dia, se perder 1 hora por dia você fazendo exercício, talvez isso signifique para você mais 10 anos de vida, ou pelo menos mais 10 anos com qualidade, sem você fica menos suscetível à doença e um monte de coisa. E aonde está o tempo perdido? Se eu gastar 1 hora por dia lendo um livro, eu sei que eu vou ganhar o meu sucesso, que eu ia levar 30 anos, eu posso trazer para 3 anos. Por quê? Porque a minha mente vai começar a se preparar, ela vai começar a pensar igual as pessoas que escreveram aqueles livros. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, o que a gente assiste. Tem gente que ama assistir Big Brother, você tem que pensar na tua vida, se o que você quer pra tua vida é ser igual a eles. Se você quer ser uma pessoa que não faz nada, que fica dormindo o dia inteiro, uma pessoa que só vai pra festa, pensando em talvez ganhar 1 milhão, ou talvez não, eles não sabem nem o que vai acontecer com o futuro deles. Eles só acham que eles vão ficar famosos e conhecidos. E aí é uma coisa que a gente tem que sempre parar pra pensar: vale a pena ser famoso? Vale a pena ser conhecido? Esse é o meu objetivo de vida? Ou a gente tá se inspirando no objetivo de vida de outra pessoa? E incrível como a parte mais forte da crença limitante é quando a gente começa a achar pessoas de sucesso e começa a olhar um defeito delas que você também tem para você apoiar a tua crença limitante. Por exemplo, eu odiava acordar cedo. Eu descobri que o Steve Jobs não acordava cedo. Ele dormia muito pouco, mas ele produzia mais à noite. Ele ficava a noite inteira acordado e chegava meio-dia na Apple. Eu falei, pô, se o Steve Jobs faz isso, por que eu não? E esse é o nosso maior defeito. Eu nunca vi o Steve Jobs falar que isso era uma vantagem competitiva para ele ou uma desvantagem. Mas para mim o simples fato de uma pessoa de sucesso ter esse comportamento me serviu como muleta. Eu falei, não, se o Steve Jobs faz, eu posso fazer também, que eu vou ter o mesmo sucesso que ele. E assim acontece desde o marketing multinível. A gente tenta se inspirar naquele líder que já chegou lá, aquele líder que tem não sei quantos carros, e a gente esquece que antes dele chegar nesse estado que ele está, ele teve que fazer o outro processo. Para ele chegar onde ele está, ele teve que passar por dias que ele acordou cedo, ele teve que ouvir não, ele teve que sair recrutando sem ter um carro importado. Isso daí foi uma coisa que veio depois. E no meio de tantas crenças, no meio de tantas coisas, que a gente começa a raciocinar, a gente começa a tentar pensar de uma maneira diferente, eu começo a ver o quão limitado a gente é. Quanto tempo a gente perde na nossa vida e no nosso dia, quantas oportunidades a gente perde de fazer coisas diferentes, simplesmente por ter algumas crenças te limitando. Acho que esse pensamento pragmático, essa coisa de por que fazer isso. Por exemplo, um amigo meu, a nossa região tem uma tradição bastante católica, sempre quando ele passava na frente de uma igreja, ele fazia o sinal da cruz. E eu perguntei para ele o porquê ele fazia isso. E ele não soube me responder. Ele falou, acho que é um sinal de respeito, porque meu pai faz isso, a minha avó faz isso, o meu avô, eu via ele fazer isso. Ou seja, a gente faz coisas no automático que a gente acha que são boas. E isso é um exemplo simples, foi o que me veio na cabeça agora. Mas dentro disso existem outros milhares de exemplos. Tem uma história que sempre falo no treinamento, a questão do frango. Eu vou falar no próximo vídeo sobre isso, que eu acho que esse é um assunto que pra gente falar 3 horas e não 10 minutos aqui. Mas
comece a pensar no porquê você faz. E principalmente tenha uma válvula de escape. Se você acha que o teu dia está muito cheio, que as coisas não estão rendendo, eu acho que chegou a hora de você perder tempo. Chegou a hora de você sair de toda essa bagunça, você fazer algo que você gosta, seja você correr, seja você dirigir, seja você ir pescar, seja você ir jogar sinuca. Mas eu recomendo que não só fazer o que gosta, mas vá para algum lugar onde você possa pensar. Onde você possa ter aquela calmaria para você estar só você e você mesmo. Você para, não, por que eu faço isso? Por que antes eu fazia tal coisa e dava certo, agora dá errado? Talvez você tenha as respostas, mas você não tenha perdido esse tempo para você parar e pensar sobre isso. Que eu mesmo, no meio desses últimos lançamentos, as últimas coisas que aconteceram, eu falei, meu Deus, meu dia tinha que ter 48 horas. Mas eu comecei a ver que, na verdade, eu estava gastando muito tempo em ação e pouco em planejamento. E antes eu era justamente ao contrário. Eu ficava só planejando e as coisas nunca saíam do lugar. Então a gente tem que saber dosar isso daí. A gente tem que saber qual que é a maneira correta da gente falar, não, agora é a hora que eu tenho que planejar. Teve uma frase engraçada no Aprendiz que o Roberto Justus falou, que reunião de planejamento é que nem motel. Se você não resolver em 2 horas, você não resolve mais. E é uma realidade. Só que muitas pessoas não estão tendo essas 2 horas, não estão parando para pensar. Elas trabalham, elas acordam, fazem as mesmas coisas, vão aos mesmos lugares, falam da mesma maneira, já leem livros na defensiva. Se começa a ler um livro, ele fala alguma coisa que vai contra uma crença limitante dessa, a pessoa desiste de ler o livro, fala, não, isso não é para mim. Então a gente tem que começar a pensar por nós mesmos. Eu, por exemplo, hoje estou tentando corrigir isso daí e ver que se eu acordar mais cedo, o meu dia, além de render mais, quando eu realmente for trabalhar, eu não vou chegar de mau humor, eu vou chegar com a minha mente a 1000. E no meio de tudo isso, realmente tem muitas coisas que a gente tem que aprender. Então vamos resumir o que eu falei aqui, ver se vai servir para você. Se serviu para você, você pode se inscrever no meu canal. Tem um ícone aí no canto que você vai conseguir clicar nele para você se inscrever. Você vai receber meus próximos vídeos. Comente aqui embaixo também, eu vou compartilhar no Facebook. Curta, compartilhe, discuta sobre isso com seus amigos. Fale, o que será que eu acredito que eu poderia melhorar para dar mais resultado? Será que eu estou tendo uma crença que está me limitando? Será que eu estou tendo uma crença que, em vez de fazer eu chegar mais perto dos meus objetivos, eu estou chegando mais longe? Comece a pensar. Resuma só esses 2 pontos. Espera aí. Tudo que eu faço é alguma coisa que me disseram, alguma coisa que eu sei que é o correto eu fazer, que é o melhor para mim? E segundo, será que eu estou tendo essa válvula de escape? Será que eu estou saindo para pensar? Será que eu estou saindo para raciocinar? Será que eu estou me planejando meu dia, a minha vida antes de fazer alguma coisa? Muitas vezes você não está, pessoal. E isso é uma coisa que eu quero deixar claro para você. Então, pessoal, pedindo novamente, inscrevam-se no meu canal, curtam, vou tentar fazer cada vez mais material desses. Eu acho importante você acompanhar isso daí, que é uma estratégia muito boa pra gente estudar. Principalmente gravem vídeos também, escrevam textos, postem no Facebook, que quando a gente tenta externalizar alguma coisa que a gente aprendeu, a gente aprende mais ainda sobre ela, a gente pensa de uma maneira diferente. Então vamos sair um pouco dessa zona de conforto mental e vamos tentar pensar pelo menos um pouco diferente. Então, ok, pessoal? Um forte abraço aí, se vemos no